Esfumo bastante aqui pra cima. Tira excesso de tinta e esfumo. Evidenciar só mais um pouquinho aqui nessa região. E essa fica sendo a primeira sombra da nossa rosa. Agora a gente vai aqui no botão, faz apenas essa parte aqui também. Essa é a nossa primeira sombra. Agora vamos para a nossa segunda sombra. Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa que fizemos com rosa escuro, agora com o púrpura, só que em menor quantidade. Então, a gente volta aqui, principalmente nesses lugares onde a sombra será mais acentuada, e vamos colocar o púrpura. A gente coloca, tira o excesso de tinta do pincel e esfuma bem. Aqui onde a outra rosa vai ficar em cima. E um pouquinho em cada cantinho de pétala. Novamente aqui, a gente vem acentuando a sombra abaixo dessa pétala virada. Esfumo pra dentro. Eu estou utilizando o pincel número 6, mas se vocês quiserem utilizar o pincel número 4, para facilitar alguns traços mais finos, vocês podem utilizar também. Tiro o excesso de tinta, esfumo. Agora, vamos aqui no miolinho, acentuar essa profundidade de sombra. A gente vai também utilizar um pouquinho mais de sombra ao redor, aqui, nesses botões. Agora, meninas, vamos para a luz da nossa rosa. Nós vamos utilizar branco para isso. Então, atenção para o uso do branco. Não pode ser muito e também não pode ser pouquinho. Vamos lá. A gente vai agora acima das linhas que a gente deixou
colocando o branco do meio da pétala para baixo, chega aqui na linha da pétala, tira aqui o excesso e esfuma. Na próxima pétala, repetimos a mesma coisa. Ao chegar aqui, para e puxa o branco para dentro. E assim por cada uma das pétalas. Um pouco de branco e puxa. Como vocês podem ver. Não deixem cobrir aqui a parte de sombra, tá? Apenas o tanto de tinta suficiente para essa parte. Aqui a gente faz o círculo completo. E aqui a gente vem do outro lado, fazendo a mesma coisa. Coloca o branco e esfuma bem. Aqui nesse centro a gente vai pôr um pouquinho só de branco. A gente vai esfumar aqui. Dessa forma. Agora aqui nós vamos para o cálice. E a gente vai fazer aqui essa linha, sempre com o branco. Sem excesso de tinta, tira o excesso de tinta do pincel. E aqui a gente vai fazer a pétala virada. A gente vai completar toda essa pétala aqui de branco. Pincel em pé para dar um melhor acabamento. Essa parte tem que ser bem fininha. Se você quiser utilizar o pincel 4 para essa parte, para facilitar também pode, como eu troquei aqui agora. Agora a gente vem do outro lado, com a mão bem leve para um traço mais fino. E ela vem até embaixo. Preenche aqui do outro lado também. Agora eu voltei aqui pro pincel número 6 e a gente faz aqui o miolinho. Agora vamos finalizar as pétalas deste lado. Dessa forma, pessoal. Agora nós vamos fazer pequenas pétalas com pouca tinta aqui. Nós vamos começar
assim, para esse lado. Tira o excesso de tinta e esfuma. Pega mais um pouquinho de tinta do centro dessa pra cá. Esfuma. Novamente, do centro dessa para o outro lado. Tira o excesso de tinta do pincel, esfuma bem, para as pontinhas não ficar aparente. E agora uma pequenininha aqui no centro, dessa forma. E aí, nós vamos colocar aqui um pouco de branco nesses botões para dar um acabamento. Agora, meninas, feita a primeira rosa, nós vamos deixar para fazer os pontinhos do miolinho depois, junto com essa. Nós vamos finalizar essa rosa aqui. Nós vamos fazer todo o processo novamente. Vamos começando aqui com o nosso pincel maior e a tinta Tutti Frutti. Então, nós vamos preenchendo aqui. Com o tempo, você não precisa esperar e fazer uma e depois a outra. Com o tempo, você vai poder fazer as duas rosas juntas ao mesmo tempo. Fazendo elas mais rápido, a tinta de base não seca e você consegue fazer as rosas em tempo menor. Ao ver que aqui sumiu novamente, a gente vem marcando as linhas, para que na hora que a gente for fazer a sombra, ela esteja visível. Novamente, marcando aqui. Todas as linhas. Assim fica mais fácil pra gente. Agora, meninas, novamente, vamos para a primeira sombra com o rosa escuro. Troquei o pincel para um menorzinho e assim nós vamos, como sempre. A parte de sombra vai abaixo da linha, é a forma de vocês sempre lembrarem onde é que é a sombra, onde é que é a luz. Então, aqui, ó. Se eu fiz desse lado aqui abaixo da linha, eu venho e esfumo para dentro. Eu venho aqui desse lado também, abaixo da linha. Esfumo para dentro. E assim eu vou aqui, essa é menorzinha, esfumo aqui pra dentro.
Mais uma. A gente volta aqui para esse lado de novo. Se quiserem virar a tábua, como eu já disse antes, fiquem à vontade. Vocês têm que pintar da melhor forma para vocês, como vocês se sentirem melhor. Então, a gente coloca e esfuma. Agora, aqui ao redor de todo o cálice, sempre abaixo da linha. Procurando manter essa linha arredondada, para que a rosa fique bonita, com acabamento bonito, mais redondinho. A gente sempre evidencia essa parte de baixo mais, porque ela está mais profunda na rosa. Aí, a gente primeiro vem aqui, nessa primeira pétala viradinha, ela está por baixo. Esfuma. Agora, nessa aqui, esfuma também para baixo. Agora, na parte de dentro também, colocamos aqui ao redor, não deixa uma linha reta, esfuma, procura esfumar bastante essa tinta, para ela sumir mesmo no pano. Aí, a gente evidencia mais um pouquinho. E agora, vamos pro miolinho aqui, obedecendo aqui aquele desenho que o risco já nos dá. Agora, vamos à segunda sombra, com o púrpura, repetindo os mesmos passos. Vem em cada pétala, reavivando aqui a sombra, abaixo da linha. Pouca tinta, não precisa pôr muita tinta no pincel. Apenas um cantinho do pincel. E agora, vemos aqui no cálice embaixo, reavivando toda essa parte. Espuma bem para dentro aqui das pétalas, para baixo e para o lado aqui. Essa parte de baixo aqui a gente pode acentuar um pouco mais. Agora, a gente vem a pétala virada, primeira, esfuma, segunda,
Esfuma bem aqui. Agora por dentro novamente. Tira o excesso de tinta do pincel. Esfuma bem. E agora vamos no miolinho acentuar aqui essa profundidade de sombra. Vou colocar mais um pouquinho aqui, que essa parte ela é mais escura mesmo. E a gente traz esfumando para dentro. Agora, nós vamos fazer a parte da luz, meninas. Utilizando aqui o pincelzinho número 6 e o branco, nós vamos começar sempre com as pétalas de baixo. Sempre com as pétalas de baixo. Coloca aqui o branco. Tira o excesso do pincel no paninho e vem puxando esse branco aqui pra cima. Sem cobrir a parte de sombra que a gente colocou nos cantinhos, tá? Acentua aqui bem o centro com branco, mas não cobre os cantinhos. Somente o meio nessa pétala aqui do meio. Agora, nós vamos começar aqui no meio. Sempre até onde a linha termina, tá? Até aqui, parou. Completa aqui um pouquinho, porque não pode ser muita tinta. E aí, vem puxando esse branco aqui pra dentro. Dessa forma. Não deixem que essa parte pegue no cálice. Dessa forma aqui. Bem, vamos para a próxima. Tira excesso de tinta no paninho. Esfuma. Próxima. Já peguei pouca tinta, porque a pétala é menor, então a gente já esfuma. Agora a gente vai aqui de baixo. Chegou aqui, parou. Pega um pouquinho mais de tinta para fazer essa parte. Tira o excesso e esfuma. Aqui a gente vem aqui no meio. Parou. Mais um pouquinho. Tira o excesso de tinta e vamos esfumar esse branco aqui. Ele não pode ir muito para cima dessa sombra, então a gente tira aqui todo o excesso de tinta. Dessa forma e joga pra cima. Aqui a gente pode pôr mais um pouquinho. Dessa forma. Outra pétala. Tirou o excesso de tinta do pincel. A gente esfuma bem essa pétala aqui. Agora pouquinha tinta, porque a pétala é menor. Sempre arredondadinho, tá? Sempre obedecendo aí o risco. Isso, a rosa vai ter um acabamento muito bonito. Agora, de um lado aqui e de outro aqui, a gente fecha aqui essa parte de cima da pétala. Tirou o excesso do pincel no paninho, a gente esfuma pra dentro. Agora, a gente vai fazer a parte aqui do cálice. Pincelzinho em pé, para dar uma linha mais fina. Ao chegar muito próximo aqui da sombra, a gente tira mais a mão do pincel, deixando bem leve, para ficar mais fino o branco lá. Dessa forma. Vou fazer aqui essas folhinhas, essas pétalas viradinhas aqui, com o 6, mas vocês podem estar usando o 4
como a gente usou na outra. Essa pontinha, ela tem que ser fininha. Parou aqui, agora a gente vem com essa aqui. A mão bem leve, pode ser tanto com 4 quanto com 6. Mas com a mão bem leve você consegue um traço mais fino, tá bom? Vamos finalizar aqui com o branco mais acentuado. Dessa forma. Agora a gente vai finalizar aqui com pouca tinta, porque não pode passar por cima do que a gente já fez. Obedecendo aqui o desenho. E vamos esfumar aqui nosso miolinho. Vamos colocar um pouquinho mais aqui. Cair um pouquinho de tinta, passa o cabo do pincel que sai. Tá bom? Agora a gente vem aqui com um pouquinho só de tinta e faz aqui a primeira pétala central. Esfuma e para. Agora do meio para esse lado também. Esfuma e para. Agora do centro para esse lado. Tira o excesso de tinta do pincel e esfuma bem. Agora do centro para esse lado. E esfuma bem, tá? Agora vamos fazer aqui, pessoal, o miolinho, né? Aqueles pontinhos do miolinho. Eu tô usando aqui um pinta-bolinha, mas se você não tiver, você pode estar utilizando aí o cabo de um pincel bem fininho que você tiver. Ou até mesmo um palitinho de dente também serve. Então, a gente faz aqui, não precisa muitas, tá? Pouquinho. O amarelo, ele fica mais aqui na parte de baixo, mais escura. A gente vai fazer com o branco também da mesma forma. A gente vai pegar aqui o branco. E aqui, ó. Tô usando aqui o número 1. E fazer mais alguns aqui. E o branco já vem mais em cima um pouquinho. Agora, meninas, com nossas rosas feitas, nós vamos aqui finalizar os botões. Vamos fazer essa parte por último, porque essa parte de dentro do botão ficava por baixo. Então, o que vamos fazer aqui? Encher aqui com verde folha. Eu tô utilizando aqui o pincel número 6. E aqui a gente já dá uma puxadinha com o pincel número 6 em pé até embaixo para formar. Para formar aqui o galinho desse botão. Mesma forma desse lado.
E aqui a gente segue aqui a linha, tentando fazer ele bem fininho, tá? Agora, nós vamos utilizar aqui o verde pinheiro para fazer aqui uma sombra acentuada aqui, dessa forma. Dos dois lados. Os dois botões. Agora, a gente vem desse lado aqui dos botões, passa aqui dessa forma. Depois no centro, do mesmo jeito. E depois aqui, do mesmo jeitinho. Aqui também. Agora no centro, pega daqui, faz uma curvinha. E daqui pra cá também. E aí, vamos pegar aqui na linha e deixar ela mais escurinha aqui também. Aqui perto da folha a gente deixa mais escuro. Agora, vamos fazer a parte de luz ali dos botões. Do lado oposto que a gente fez, a gente vem aqui com um pouco de branco. Dessa forma. Não precisa muita tinta. Aqui embaixo também um pouquinho aqui no centro. A gente põe um pouquinho de tinta e dá uma esfumadinha. Agora, novamente, desse lado. Mesmo processo. Tira o excesso de tinta aqui. Esfuma aí. Novamente aqui. Mais um pouquinho de tinta aqui no centro. Tira excesso de tinta e esfuma. E é isso, meninas. Aqui nós temos a nossa aula de rosas em um tom rosa muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!